O livre-arbítrio é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente o seu próprio destino, possibilitando-lhe a escolha, na sua trajetória ascensional, do caminho que desejar. Então, queridos evangelizandos, já aprendemos que Deus, nosso Pai, nos ama muito, que nos deu o livre-arbítrio, ou seja, o direito e a capacidade de fazermos o que quisermos, para que ao final de cada etapa a vitória seja nossa nas boas atitudes que tomarmos. Devemos construir com sabedoria cada momento de nossa vida, através de boas escolhas, abrindo caminhos para a nossa felicidade. Graças a Deus. Agora, vamos nos preparar para a prece inicial. Se é hora de cantar, vamos cantar. se é hora de passear, Vamos passear.
é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Então vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos estudando juntos, mesmo que cada um em sua casa, de estarmos aprendendo mais um pouquinho, Senhor, sobre Teus ensinamentos, sobre Teu amor. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos amparando, nos intuindo e nos permitindo, Pai, sempre seguir no Teu caminho, no caminho do bem. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, como vocês estão? O tema do nosso estudo é livre-arbítrio. Estar no mundo sem ser do mundo. Mas vocês sabem o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é uma das leis de Deus para todos os seus filhos em todo o universo. É a liberdade que cada um de nós tem de fazer ou não uma coisa qualquer. Quando nós levantamos da cama pela manhã, fazemos uma escolha, porque nós poderíamos ficar deitados o dia inteiro. Quando estudamos para fazer uma prova, também é uma escolha, para não corrermos o risco de tirar nota baixa. Então, toda ação tem uma consequência. O Livro dos Espíritos nos diz que sem o livre-arbítrio nós seríamos máquinas. Não teríamos culpa por praticar o mal, nem o mérito por praticar o bem. Todos os dias nós podemos escolher ser gentis, obedientes, auxiliar o próximo e sermos o melhor que pudermos. Também é importante que a gente não se culpe muito pelos erros praticados, pois nós estamos em constante aprendizado e errar faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. No Evangelho segundo o Espiritismo, um irmão nos dá uma dica bem legal para pensarmos. No capítulo 17, Sede Perfeitos, item 10, O Homem no Mundo. Ele nos diz que ao começar ou acabar uma tarefa, que a gente eleve o pensamento a Deus, pedindo a sua proteção ou a sua bênção. Dessa forma, nós evitamos agir sem pensar e sem refletir. O que vocês acham? Já começaram a fazer as suas reflexões? Então vamos ao nosso estudo. O que você escolhe plantar? No nosso planeta Terra, numa pequena cidade, havia um menino que vivia empurrado. O nome dele era Maurício. Tinha o carinho dos pais, da vovó, da vizinha Naná e do Toby. Ganhava presentes e agrados dos seus familiares, mas apesar disso não era um menino legal. Na verdade, era muito mimado. Na escola maltratava os colegas e nunca emprestava seus brinquedos para ninguém. Um dia, na hora do recreio, sentiu-se muito sozinho. Viu as outras crianças brincando e comendo e ele estava só. E pensou, por que ninguém quer ficar junto comigo? A tristeza foi tomando conta do seu coração e começou a chorar. Um senhor que o observava de longe aproximou-se para conversar.
disse, por que não está se divertindo junto com as outras crianças? Não sei, acho que ninguém gosta de mim. Não pode ser? Todas as pessoas têm algo de bom para oferecer neste mundo. O que você tem escolhido plantar? Maurício se espantou e disse, plantar? Como assim? É maneira de dizer, somos criaturas de Deus e vivemos de acordo com as suas leis. Uma delas é que temos a liberdade para agirmos como quisermos. Isso parece bom, poder fazer o que eu quiser. Isso é bom mesmo, mas também temos que lidar com as consequências do que fazemos. Se fizer algo de bom, o mundo te dará algo de bom em troca. Mas se fizer algo de ruim, terá que receber algo ruim depois. E não há como ser diferente. Assim como não há como plantar laranjas para colher maçãs. Isso é impossível. Maurício ficou meio confuso. Se está entristecido agora, você deve ter feito algo de ruim, para que ninguém quisesse a sua companhia. Talvez. E Maurício ficou se lembrando de tudo de ruim que havia feito para os colegas. Que tal começar a plantar coisas boas na sua vida? Dividir os seus brinquedos, o seu lanche gostoso com algum amigo. Ser gentil com as pessoas, parar de bater e xingar os colegas. Garanto que nunca mais ficará sozinho no recreio. Todos vão querer ser seu amigo. De repente tocou o sinal e o recreio havia acabado. Maurício correu animado, para a partir de então plantar somente coisas boas. Deus é muito bacana, não é mesmo? Sempre arranja um jeitinho de nos ensinar. E já havia ensinado Jesus, ame o próximo, não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Até mais, pessoal! Agora, prepare os lencinhos, porque essa história é de emocionar. Ela conta a história de crianças que se uniram para doar os próprios cabelos para uma menina que estava passando por um tratamento contra o câncer. Vamos acompanhar? E o nosso Ver Mais começa com a história emocionante de crianças que se uniram para doar os próprios cabelos para uma menina que está passando por um tratamento contra o câncer. A entrega surpresa da peruca da Ana Beatriz foi nesse fim de semana num cinema de Florianópolis. Aos 6 anos, a rotina de Renata inclui tudo o que qualquer menina de sua idade faria. Brincar de boneca, casinha, mas o sonho dela passa longe de ganhar mais brinquedos ou de algo que uma criança normalmente pediria. Desde muito pequena, quando ouviu falar de crianças com câncer, decidiu. Queria cortar o cabelo para doar. Eu imaginava uma criancinha muito feliz com os cabelinhos. Quando finalmente o cabelo atingiu o tamanho necessário para doar, comemorou como uma verdadeira conquista. Um dia eu cheguei, mãe, eu posso doar? Daí ela pediu a minha reguinha que tá lá no fim da caixa. Ela pediu, daí ela pegou e disse, pode, vamos cortar depois da tua aula, Renata. Assim, eu queria muito doar, mas aí não tava na medida, daí quando chegou o dia, eu pulei de alegria. E muito mais do que cortar o próprio cabelo, se tornou inspiração para uma prima e para as colegas da escola. Eu cheguei no colégio, as minhas amigas perguntou, Renata, cadê teu cabelo? Se eu não me lembro, teu cabelo não era assim. Eu falei, é que eu tirei pra doar, né? E não faz muita falta, não. E nessa história, não apenas a Renata serve de inspiração. A pequena Anitta tem 4 anos e fazia questão de dizer que era a princesa Elsa do filme Frozen, mas não ficou nem um pouco triste ao perder suas tranças. Quem que é a Elsa? É? Uma Elsa sem trança, porque a trança vai pra amiguinha de cabelo? Vou doar pra amiguinha de cabelo. O cabelo começou a crescer e começou a ficar compridinho. Eu falei, vamos cortar? Ela não quis. Aí eu falei assim, Anitta, então, já que você quer deixar crescer, vamos deixar crescer para dar o seu cabelo para alguma criança que não tem cabelo? Nós levamos os cabelos da Renata, da Anitta e das amigas até uma fábrica de perucas. E alguns dias depois, os cabelos da Renata, da Anitta e das amiguinhas delas se transformaram em 2 perucas lindas.
Antes mesmo de levarmos as tranças da Elsa, ou melhor, da Anitta, e o cabelo da Renata, da prima e das amigas até a fábrica, a peruca já tinha como destino a Ana Beatriz. A mãe, Andresa, foi a nossa cúmplice. Pedimos que ela levasse Ana e a outra filha, Isabelle, ao shopping. Oi, tudo bem? Como é que é o nome de vocês? Ana Beatriz. Andresa. E você? Teu nome? Ixi, esqueceu? Como é que é seu nome? Isabelle. A Isabelle. Eu vi que vocês estavam ali do ladinho, já pensando em ver algum filme. Se vocês souberem e acertarem o nome do filme que vai passar daqui a pouquinho, eu tenho 2 ingressos pra vocês. E aí? Angry Birds. Isso! Angry Birds! Eba! Vocês ganharam 2 ingressos pra assistir o filme agora às 2h20. Comprou pipoca, entrou na sala de cinema sem imaginar o que ia acontecer. Enquanto isso, a Renata e a prima Letícia, que também cortou o cabelo para doar, chegaram ansiosas para a entrega das perucas. A Anitta não pôde ir, mas mandou o recado. Ana, eu não vou poder ir no shopping porque eu tô viajando. E a Ana é sua irmã de cabelo. Todos já estavam na sala de cinema, inclusive Ana Beatriz, quando, ao invés do trailer, o Cinesystem exibiu a primeira parte da reportagem. Aos 6 anos, a rotina de Renata inclui tudo que qualquer... Eu imaginava uma criancinha muito feliz com os cabelinhos. Um dia eu cheguei, mãe, eu posso doar? Quando chegou o dia, eu pulei de alegria. Os cabelos da Renata, da Anitta e das amiguinhas delas se transformaram em 2 perucas lindas. E no final, a surpresa. Ana Beatriz, elas trouxeram esse presente para você. Ficou muito feliz com a surpresa? Fiquei muito feliz. Era o que você queria? Mesmo depois de trocar apenas poucas palavras, as famílias de Ana Beatriz e de Renata e Letícia pareciam uma só. Quando começou a reportagem, você não desconfiava que era pra você? Não desconfiei nada. Agora eu espero que não dê mais isso. Que ela fique boa? Aham. Você tá com bastante esperança e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? Há quanto tempo você tá em tratamento, Ana Beatriz? Há 2 meses, quase 3 meses de tratamento. Quando a gente descobriu, foi uma bomba que caiu na nossa vida, né? Nossa, eu não aguentava, assim, chorava direto, porque eu nem imaginava isso com minhas filhas, a minha filha, né? Como é que era o teu cabelo, Ana Beatriz? Era bem longo. Era até que assim, mais ou menos. Era mais clarinho? Era escuro. Coração de mãe, né? A gente se põe no lugar porque ela também é uma criança e só que ela vai vencer. Mais do que amigas de cabelo. O abraço selou uma relação que com certeza não acaba aqui. E aí, galerinha? Gostaram dos vídeos? Ai, que emoção dessas meninas, que lindo! E o primeiro vídeo também, do menino que era emburrado, egoísta, mas depois ele se transformou, não é mesmo? Vocês viram que todas as pessoas têm algo de bom para oferecer a este mundo. Basta a gente olhar fundo no nosso coração. E a natureza já nos ensina. Se eu plantar laranja,
não vou colher maçã. E se eu me comportar igual esse menino da primeira história, o menino que não queria emprestar os brinquedos, que maltratava as pessoas, vocês acham o que eu vou receber agindo dessa maneira? Será que vai ser uma boa colheita? Não, né? Pensa só, o bom disso tudo é que nós temos a liberdade de agirmos como quisermos. E essa liberdade nós chamamos de livre-arbítrio. E pense bem, crianças, o que nós fazemos, tudo vai ter uma consequência, dependendo dessa plantação, dependendo do que eu for semear. Igual aquela história, plantei maçã, não vou colher laranja. Plantei goiaba, não vou colher jabuticaba. O bom disso tudo mesmo é a gente pensar no que Jesus nos ensinou. Ele falou assim: amem o próximo, não façam aos outros o que não gostariam que fizesse com você. Acreditem, é sempre tempo de recomeçarmos e de escolhermos caminhos novos e construirmos uma linda história de amor e de esperança também. Tchau, crianças. Até a próxima. Pense nisso. É sempre tempo de recomeçar. Então, no nosso tema de hoje, nós vimos um vídeo com o nome de O que você escolhe plantar? Vocês estão lembrados? E agora chegou a hora da atividade da semana. A gente lembra que hoje trabalhamos o livre-arbítrio e lembramos que tudo que plantamos, um dia iremos colher. E nesse vídeo que assistimos, a gente viu o Maurício, um menino que não cultivava amizades, era mal-humorado, briguento, não emprestava seus brinquedos. Vocês lembram do vídeo? Pois é, acontece que esse menino que vivia brigando com seus colegas de escola, um dia chegou na escola diferente, porque ele começou a ponderar, a pensar, a refletir a respeito do que fazia. E ele aprendeu que quem semeia amizades, colhe amigos. Olha que interessante. Mas a nossa atividade de hoje é relacionada exatamente aos finais das histórias, às atitudes que as pessoas tomam. A cada atitude que a gente toma, os finais podem ser diferentes, porque a gente sempre colhe daquilo que plantou. Então, eu vou contar para vocês uma breve história e vocês vão me dizer como é que vocês imaginam que vai ser o final dessa história. Era uma vez uma cidade em que todo mundo vestia coisas vermelhas. As camisas eram vermelhas, as calças eram vermelhas, as bolsas eram vermelhas, os vestidos, adivinha só, eram vermelhos. Até as cuecas dos meninos eram vermelhinhas, vermelhinhas. Até que um dia o Carlinhos deixou cair tinta azul sem querer na roupa dele e saiu de azul para passear. Agora é sua vez. Qual é o seu final da história? Você pode me contar o final que você imaginou fazendo um desenho, escrevendo um texto, gravando um vídeo curto com seu celular de até 1 minuto, me contando o que aconteceu com o menino, o Carlinhos. Como ele foi tratado pelos outros habitantes da cidade? Será que a cidade continuou a mesma depois do que aconteceu?
Vamos lá, você pode enviar a sua resposta da história, do seu final, para o nosso mural virtual do GEAL, que está com o link aqui embaixo na descrição do vídeo. A seguir, a gente vai finalizar com a prece e, na próxima semana, a gente espera estar com um mural cheinho de coisas bonitas que vocês enviaram a respeito do final dessa história. Até lá, pessoal! Tchau, tchau! Pai de infinita bondade, Jesus, nosso irmão maior e queridos amigos espirituais, agradecemos por mais essa oportunidade de poder compartilhar teus ensinamentos. Que ele possa nos trazer coragem para vencer os desafios da vida e te pedimos a paz e a resignação por esse momento que estamos vivendo. Pai, ajuda-nos a vencer o medo e a fortalecer a nossa fé e a reagir a todos esses momentos de aflição. E que essas vibrações de paz e harmonia cheguem a todos os nossos irmãos. Abençoa-nos com a tua luz, graças a Deus. Própria casinha. Quem foi que ensinou o colibri a voar assim, assim? Papagaio, papiá, puro taco, canarinho, assobiar, coelhinho, saltitar, 1, 2, e meu coração amar. Quem responde é a brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai no céu. Quem responde é a brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai do céu. E tudo passa tão depressa.
nesses tempos de hoje que nem percebo mais as nuances das cores. O detalhe vai perdendo importância, os perfumes se misturam, eu e minha pressa cada vez mais longe do futuro. Quero aprender a ousar, me lançar, ir mais além, mesmo que o mundo exija que eu seja igual. Quero escolher o que me convence, o que me convém. Será que o bem parece tanto assim com o mal? Coragem, quando é verdadeira, é calma e serena, faz valer a pena viver. Falo por mim, quando é sim, digo sim, e prefiro calar a trazer o sofrer. Nova era, te recebo de braços abertos. Nova era, te presinto, pois faço parte de ti. Quero aprender a ousar, me lançar, ir mais além, mesmo que o mundo exija que eu seja igual. Quero escolher o que me convence, o que me convém. Será que o bem parece tanto assim com o mal? Coragem, quando é verdadeira, é calma e serena, faz valer a pena viver. Falo por mim, quando é sim, digo sim, e prefiro calar a trazer o sofrer. Nova era, te recebo de braços abertos. Nova era, te presinto, pois faço parte de ti. Trabalhadores da causa espírita, e de pregai por amor à causa espírita, e de pregai. Trabalhadores da causa espírita, e de pregai por amor à causa espírita, e de pregai, e de pregai a existência do Pai, e de pregai a imortalidade, e de pregai a reencarnação, e de pregai a mediunidade, e de pregai as infinitas moradas, e de pregai o Evangelho
principalmente com o vosso próprio exemplo de amor. Nascido entre fariseus, surge um homem da lei, cego e obstinado, efetuando prisões, conduzindo cristãos a serem castigados. Quando a luz se acendeu e uma voz entoou: Filho, por que me persegues? Então o encanto se deu, novo homem nasceu, de Damasco as estrelas, do jugo a libertação, de douto a tecelão, entre becos e celas. Mas rompi os grilhões a falar de Jesus, estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Então o encanto se deu, novo homem nasceu, de Damasco as estrelas, do jugo a libertação, de douto a tecelão, entre becos e celas. Mas rompi os grilhões a falar de Jesus, estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Brilha a vossa luz sobre a escuridão, aclarando as sendas da libertação. Discípulos do bem, ide a semear nos corações a fé e a esperança. Dissipar as sombras, balsamizar a dor, com a luz inextinguível do amor. Acendei em vós o Evangelho de Jesus, iluminareis a todos com a vossa luz.
Brilha a vossa luz sobre a escuridão, aclarando as sendas da libertação. Discípulos do bem, de a semear nos corações a fé e a esperança. Dissipar as sombras, balsamizar a dor com a luz inextinguível do amor. Acendei em vós o Evangelho de Jesus, iluminareis a todos com a vossa luz. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Olá, meus irmãos, boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais uma noite de encontro e de estudos de nossa casa tão querida. Que todos nós possamos fazer bom proveito de tudo que foi trazido aqui esta noite. Para iniciar, teremos a página de abertura com a nossa jovem Juliana Nunes. Em seguida, teremos o estudo do Livro dos Espíritos, trazidos pelo companheiro Edson Morgado, e vai tratar da questão da igualdade dos direitos entre homens e mulheres nas questões que vão do número 817 a 822. E em seguida teremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, trazido pela nossa querida Sandra Pragana, que vai falar do capítulo 1, no item 11, que trata da nova era, já no finalzinho do capítulo, a instrução dos espíritos. Que tenhamos todos uma boa noite de estudos.
Fiquem com Deus, muitas saudades, um abraço enorme, meus irmãos. Do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, em torno do porvir. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Toda realização nobre demanda preparo criterioso. O homem na terra edifica-se com a instrução para frustrar os perigos da ignorância, seja entrando no conhecimento comum ou garantindo a competência profissional. Assegura o equilíbrio orgânico com agentes imunológicos, preservando-se contra certas doenças arrasadoras. Paga tributos compreensíveis e justos a instituições securitárias e assistenciais, a fim de que lhe não falhe o apoio de ordem material nas horas difíceis. Organiza tarefas vastíssimas na gleba vulgar, para que não falte o auxílio da sementeira, tanto a benefício próprio, quanto na sustentação da comunidade. Institui recursos no trânsito, com sinalização especial, de modo a prevenir desastres e definir responsabilidades nas ocorrências infelizes da via pública. Despende fortunas enormes com o exclusivo propósito de salvaguardar o êxito em determinadas realizações científicas. Prossigamos assim, atentos na construção da doutrina espírita sobre os princípios de Jesus, porquanto seja hoje, amanhã, depois de amanhã ou no grande futuro, todas as criaturas da terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real, não só no campo da inteligência, mas também, acima de tudo, nos domínios do coração. Senhor, Pai de infinita bondade e misericórdia, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos enseja de estarmos mais uma vez nessa noite de sexta-feira, podendo realizar esse estudo do Evangelho que nos predispõe à reflexão, que nos dá o consolo, que nos esclarece à luz da doutrina espírita. Possamos também nós, Senhor, perceber a importância de estarmos reunidos em pensamento, a fim de sintonizarmos com a nossa casa de oração, que certamente aproveitará dessa união de pensamentos e de propósitos, para que os seus trabalhos em benefício de irmãos encarnados e desencarnados possam ser realizados com maior eficiência. Por isso, Senhor, entendendo o alcance desses poucos momentos que dedicamos ao estudo do Evangelho e dedicamos à elevação de nossos pensamentos em conjunto, possamos nós receber as Tuas bênçãos e o Teu auxílio, que se faz certamente com a presença e a inspiração dos bons espíritos a nos secundar. Rogamos a Ti, Senhor, por todos os nossos irmãos em humanidade, aproveitando as bênçãos dessa prece, e pedimos, Senhor, que nos ajude a assimilar os Teus ensinamentos, os ensinamentos contidos no Evangelho que ainda tanto nós precisamos exercitar. E que no dia a dia, no cotidiano, possamos, Senhor, utilizá-los, vivenciá-los, a fim de que pouco a pouco a nossa melhora íntima e moral se verifique, pois que é isso que deseja de cada um de nós. Sê conosco, Senhor, e abençoa esta singela reunião, alcançando a todos os seus participantes.
Em teu nome e em nome de todos os teus trabalhadores, em nome de Jesus, nosso Mestre Divino, pedimos a permissão para darmos como iniciada a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Olá pessoal, boa noite, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nós vamos dar continuidade ao livro dos Espíritos. Estamos estudando a terceira parte desse livro, sobre as leis morais, e vamos dar continuidade também ao capítulo que estamos estudando, que é o capítulo 9, sobre a lei da igualdade. E especificamente, vamos falar hoje sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Para conhecermos a opinião espírita, né, ou, melhor dito, né, o que a doutrina tem a nos ensinar sobre esse aspecto, nós vamos conhecer as perguntas formuladas por Kardec, 817 a 822. Vamos em frente. Vamos então começar pela pergunta 817, que já endereça de forma direta a opinião espírita sobre o tema da igualdade entre os direitos do homem e da mulher. E a pergunta formulada por Kardec é a seguinte: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E a resposta, dada pelos espíritos superiores, que na verdade, né, é uma outra questão, como é comum acontecer, né, dos espíritos superiores, muitas vezes para exercitar a nossa reflexão, respondem com outra pergunta. Não é uma escapatória, muito pelo contrário, né? É o facultar a nós, né, a possibilidade de nós mesmos buscarmos a resposta. E dizem eles: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? É óbvio que se deduz aqui que o Espiritismo ele não vê nenhuma razão para qualquer diferença entre o homem e a mulher perante Deus. E, obviamente, terão eles os mesmos direitos. E é por que isso, gente? Porque o princípio da doutrina espírita, são vários os princípios, mas um dos princípios é justamente o da existência, imortalidade e progresso constante do espírito. E como nós vamos ver mais adiante, o espírito não tem sexo. A personalidade que ele adquire durante a sua experiência terrena é que faz com que, né, o gênero, a sexualidade, seja, na verdade, uma ferramenta de evolução. Porque cada uma dessas experiências, né, vai conferir àquele espírito uma possibilidade de engrandecimento, de evolução, de progresso em determinadas questões da alma, principalmente do ponto de vista moral. Então, aqui nós temos, antes de prosseguirmos, já a resposta, ou a, vamos dizer assim, visão da doutrina espírita a respeito da igualdade entre o homem e a mulher, que obviamente é a mesma, já que o espírito de cada um deles faz a sua trajetória evolutiva da mesma forma. Então, dentro da justiça divina, não poderia ter um ser, seja na sua passagem terrena de um gênero ou de outro, né, privilegiado. Então, só para ficar claro isso aqui, e vamos continuar com as nossas perguntas. Antes das próximas questões, vale uma breve contextualização histórica sobre o tema na época em que foram respondidas a Kardec. Até o século XVIII, as mulheres eram vistas um objeto particular dos homens e serviam apenas para satisfazer os seus interesses,
ao mesmo tempo que elas eram desprovidas de qualquer direito ou autonomia. Foi a partir do século XVIII que a gente vê começando a falar de reivindicação dos direitos da mulher, principalmente por causa do Iluminismo e da Revolução Francesa. Além do voto, havia outras reivindicações, por exemplo, relacionadas à educação e trabalho. Mas ficou por isso mesmo, pois o movimento igualitário desencadeado nessa revolução, lá em 1789, ele não conseguiu derrubar as desigualdades entre os homens e as mulheres. Para se ter uma ideia, a lei do divórcio aprovada em 1857, lá na Inglaterra, que foi a chamada Lei de Causas Matrimoniais, defendia legalmente diferentes parâmetros morais para homens e mulheres. Acreditem, o homem poderia obter aí a dissolução do seu casamento provando apenas o ato de infidelidade da esposa. Mas a mulher só poderia desfazer o seu casamento se ele provasse, além da infidelidade dele, né, o ato de crueldade do marido. Né? Nada igualitário, né, gente? A gente vê pequenos avanços conquistados, né, até aqui mesmo no Brasil, ainda no século XIX, né, como por exemplo aqui em 1879, quando as meninas brasileiras ganham finalmente o direito de cursar uma faculdade. Mas é bom lembrar que 30 anos antes, até mais que 30 anos antes, as meninas nos Estados Unidos já tinham esse acesso. Né? Mas, de qualquer maneira, foi um grande avanço. Né? Lembrando que o acesso à educação, né, acabou sendo um dos principais recursos para a emancipação das mulheres, que antes eram relegadas apenas às tarefas, né, do lar, né, domésticas. Né? A gente vai ver então, gente, que a eliminação do estatuto de inferioridade das mulheres, né, ela só vai acontecer mesmo lá no século XX. Né? Em 1917, a gente tem aquele famoso evento que deu origem à data de 8 de março, né, o Dia das Mulheres, quando 90 mil operárias participaram do protesto Pão e Paz lá na Rússia, tendo sido um dos marcos que contribuíram para as conquistas profissionais femininas. No Brasil, o direito a voto, né, para as mulheres só começou em 1932, garantido aí pela Constituição, né, de 1932. É bom que a gente saiba que na Inglaterra, desde 1918, as mulheres votavam. Mas não pensem que o Brasil foi o último, não. Só para vocês terem uma ideia, né, a mulher só conseguiu o direito de votar na Suíça em 1971, acreditem. Em 1945 a gente tem, né, logo após a Grande Guerra, a Carta da ONU, né, publicada pela ONU, que foi um dos primeiros tratados internacionais a mencionar em seu texto a necessidade de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Em 1977, ao contrário daquela lei lá do divórcio de 1857, né, onde não havia nada de igualitário entre homem e mulher, em 1977, a gente tem no Brasil a lei do divórcio garantindo, né, a liberdade e a autonomia para as mulheres interromperem os seus casamentos. Em 2006, a gente tem a Lei Maria da Penha, que a maioria das pessoas conhecem, né, que foi a primeira a reconhecer e criar mecanismo para combater a violência doméstica. E vemos mais recentemente, né, sancionada a lei do feminicídio, né, que coloca o assassinato de mulheres por razões da condição do sexo feminino como circunstância qualificadora de homicídios ou enquadra o feminicídio, né, no rol dos crimes hediondos. É lógico que existem uma série de outros eventos que poderiam estar aqui, gente. Eu só quis fazer uma cronologia simplificada, né? E apesar de todo esse progresso, né, que a gente tem aí no século XX, né, a gente entra no século XXI constatando que a lei de igualdade de gêneros na prática ainda não é respeitada completamente. Né? Mas esse é um assunto para um extenso debate aí que a gente não conseguiria abranger no nosso estudo.
O que eu quero destacar aqui, lembrando o que foi o objetivo inicial, é que em meados do século XIX, né, quando o Livro dos Espíritos é publicado pela primeira vez, por coincidência no mesmo ano, né, em que aquela lei, né, do divórcio bastante desequilibrada foi editada lá na Inglaterra, nesse tempo os direitos da mulher não passavam de meros anseios, com muito poucas perspectivas, como a gente viu nessa cronologia. Portanto, nessa contextualização aqui, a gente pode ver que o tamanho do impacto da mensagem da doutrina espírita na época, né, sendo incisiva quanto à plena igualdade de direitos entre o homem e a mulher, conforme a gente viu naquela pergunta anterior, na 817. Na pergunta 818, Kardec indaga sobre a origem da condição de inferioridade da mulher em certos países. E os espíritos respondem que provém do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. É lógico, meus irmãos, que a resposta foi dada há 164 anos, né? Hoje, em 2021. Atrás, se a gente considerar, né, a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857. É muito tempo, né? São quase 2 séculos. E de lá para cá muita coisa mudou. Hoje, no entanto, em alguns países, não mais existe a condição inferior da mulher. Mas, infelizmente, em alguns outros, ainda se verificam tradições bárbaras, como a escravatura ou o infanticídio feminino. De forma que essa mesma pergunta, 818, poderia ser formulada hoje, provavelmente com a mesma resposta. O assunto me faz lembrar um dos artigos de Pedro de Camargo, né? É o codinome Vinícius, né? No livro Nas Pegadas do Mestre, em que ele dizia que a educação da alma humana abrange 3 aspectos distintos que se complementam: o moral, o intelectual e o físico. Houve um tempo em que o único valor estava na força. Cultivava-se o físico com menosprezo da mente e do coração. Era aquele tempo, né, que a gente viu aí, anterior ao século XVIII. O resultado disso era o quê? Povos selvagens e costumes bárbaros. Mais recentemente a gente viu se desenvolver a intelectualidade, mas com descuido dos sentimentos. E a gente viu, né, que ainda não temos a plena valorização da mulher. Isso é justamente porque as suas principais características ainda não foram plenamente valorizadas pela humanidade, naquele aspecto lá, o moral, que está faltando. E é sobre isso que nós abordamos nas próximas questões. Seguindo então com a pergunta 819, Kardec pergunta: com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? E os espíritos respondem: para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes; à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Olha que interessante, né, gente? É bom que a gente, às vezes, há uma confusão em relação, né, à defesa dos direitos da mulher. Nós temos que entender que a natureza, né, ela é representação das leis divinas e, biologicamente, há uma clara diferença física entre o homem e a mulher. E que os bons espíritos aqui nos respondem, dizendo que isso tem um objetivo. Existe uma função especial para cada um, né, lembrando, né, que o gênero é uma condição de um ser encarnado, de um espírito encarnado. Né? Então, ao você se vestir da roupagem de um homem, você será mais forte, né? Como ele diz aqui, terá acesso aos trabalhos mais rudes, a mulher aos trabalhos mais leves. Né? Porém, ambos têm o dever de se ajudarem mutuamente, ou seja, essas diferentes funções, na verdade, se complementam e servem a esse objetivo, né? De que ambos, complementando essas funções,
devem suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então é preciso que se respeite a biologia, a nossa natureza biológica, porque, como tudo na criação, ela tem uma função. E então, na pergunta 820, é uma derivada desta, mas a fraqueza da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Essa é uma pergunta fundamental, gente, né? Então, será que a biologia então não fez naturalmente a mulher ser submissa ao homem? Aí é que está a resposta. Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. O que ele quer dizer aqui? O fato da mulher ter sido, por esse tempo que nós vimos até agora, submetida, né, ao homem, justamente pela força, porque é o que ela tem menos em relação a ele, não que não tenha mais em outras coisas, né? A gente pode falar mais à frente. Isso não era uma condição para ser, a natureza não quis isso, ela não fez para isso. Tem uma série de coisas que nós ganhamos da natureza, gente, e que é para uma coisa, a gente faz outra, não é verdade? Então essa força física biológica do homem, né, sobre a mulher não era para submetê-la, né, não era para torná-la submissa, muito ao contrário, para protegê-la dentro daquela complementação que nós vemos aqui na pergunta 819. Então não confundamos, né, a sabedoria da natureza em relação às funções que nós recebemos dela. Nós é que distorcemos. Já na pergunta 821, os espíritos dizem que, do ponto de vista de importância, as funções da mulher são tão grandes ou até mais importantes que as definidas pelo homem. Dizem eles, é ela quem lhe dá as primeiras noções da vida, não é verdade? Na pergunta 822, Kardec indaga se, sendo iguais o homem e a mulher em relação aos seus direitos perante a lei de Deus, como nós vimos lá na pergunta 817, se deveriam os homens também ser iguais perante as leis humanas. E os espíritos superiores, como é comum, né, novamente, não dão uma palavra de sim ou não, mas nos levam a pensar. Ora, o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Ora, se esse é um princípio que dirige ou governa a justiça, como é que a desigualdade do gênero, né, poderia ainda estar dentro das leis humanas também? Não faz nenhum sentido. A continuação da pergunta 822, ela ainda tem uma subpergunta. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Reparem que ele novamente, né, faz essa ressalva para que a gente não confunda as coisas, né? Porque, às vezes, em determinados movimentos feministas, né, há uma intenção da mulher ser igual ao homem, né? E ela, biologicamente, né, e até dentro dos planos divinos, ela não é, né? Então, dos direitos, sim, porque aqui nós estamos falando do homem e da mulher, né, na condição absolutamente idêntica do ponto de vista de criação, né, que se desenvolveu até o espírito hominal, e na condição de espírito imortal, eles são absolutamente idênticos. Então a sua passagem terrena, sob esse ponto de vista, não pode ser diferenciada. Todos os direitos devem ser iguais. Porém, né, se a própria natureza dotou cada um, né, biologicamente de funções distintas, tem que se aproveitar disso para aquela passagem terrena, para o desenvolvimento de determinadas características que vão fazer toda a diferença para o ser imortal. Continua ele. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher, corroborando aquilo que a gente já tinha falado, né, a respeito na pergunta 817. E todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização e sua escravização marcha de par com a barbárie.
Seria completamente contrário. Isso é muito importante. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Aquilo que nós estávamos falando, gente, sobre os 3 aspectos da educação humana: o moral, o intelectual e o físico. A gente está caminhando para valorizar o aspecto moral, né, na nossa próxima etapa evolutiva. E é como nós vimos dizendo, quando nós tivermos esses 3 valores absolutamente harmonizados, né, a mulher terá um papel absolutamente idêntico do homem do ponto de vista de importância, como foi dito na pergunta anterior. E aí continuamos. Ainda nessa subpergunta, ele responde, os bons espíritos: os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles, como nós dissemos. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos, corroborando aqui o que a gente acabou de falar. Mas, de qualquer maneira, meus amigos, aqui a gente vê, né, o entendimento sobre a mulher do ponto de vista espiritual, compreendendo que, além do corpo feminino, existe um espírito imortal. E esse espírito imortal ele agrega experiências como resultado de suas múltiplas encarnações. É um outro princípio da doutrina espírita. E essas múltiplas encarnações se fazem tanto como homem como como mulher. O espírito mortal, nessa condição, então, ele precisa aplicar para ele evoluir, né, ele precisa aplicar os princípios da igualdade e respeito em qualquer tempo e para qualquer papel que ele vivencie, inclusive de gênero. Eu vou até aproveitar aqui o que foi dito no blog Espírita O Mundo Maior, né, lá não tem o autor, mas diz o seguinte: muitas mulheres inspiraram e continuam a inspirar o caminho de outras mulheres, com exemplos de força, coragem e, ao mesmo tempo, com a delicadeza feminina. Mulheres que lutam por um mundo melhor, lutam por seus direitos, educam seres humanos, vivem dignamente o papel de ser mulher, dando sua contribuição e fazendo a diferença na sociedade. E isso tudo, gente, sem precisar ser, né, ou ter as mesmas características do homem, né, enquanto encarnado. Então é isso, gente. Vamos então nos encaminhando para o final de nossa exposição e eu gostaria de trazer para vocês, né, para finalizar o nosso estudo dessa noite, um extrato que eu fiz lá da Revista Espírita de 1866. Eu queria ler junto com vocês e que resume muito bem a relação do Espiritismo, da nossa doutrina, em relação a esse tema tão atual, né, que é a desigualdade de gênero, em que Kardec diz o seguinte: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Então, eu fico assim até emocionado com essas palavras, né? A gente tem que entender que elas foram ditas, né, no século XIX, né, há 150 anos atrás, há mais de 150 anos atrás, gente. E traduz muito bem, né, como a nossa doutrina ainda é muito atual e ainda continua perseguindo a verdade que é trazida por nosso Mestre Jesus. Que assim seja, meus irmãos. Boa noite a todos, é um prazer, né, muito grande estar aqui. Hoje vamos dar então continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 1, Não vim destruir a lei. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, a nova era. Hoje nós vamos comentar o item 11.
Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Vamos então ao item 11, a qual Erasto ele faz uma referência, né, uma menção a Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta em quase todos os lugares. Encontramos a razão disso na vida deste grande filósofo cristão. Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como muitos, foi arrancado do paganismo, melhor dizendo, a incredulidade mais profunda, pelo clarão da verdade, quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava em outros lugares e não nos prazeres materiais e passageiros, quando, enfim, na sua estrada de Damasco, também escutou a santa voz clamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu acredito, sou cristão. Depois disso, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Então, nesse trecho, né, desse primeiro parágrafo, ele está nos mostrando algumas passagens e momentos da vida de Santo Agostinho. Então, quem foi nesse espírito, né, muito tão especial? Santo Agostinho ele nasceu no ano 354, no norte da África, na Numídia. Hoje poderíamos dizer que ele seria, né, um argelino. Ele viveu 76 anos, dos quais 43 dedicado ao cristianismo. Então ele viveu na era cristã, foi um grande pensador cristão chamado Bispo de Hipona. Estudou filosofia, conheceu vários filósofos gregos, entre eles Aristóteles, e se identificou muito com a filosofia de Platão. Era um homem muito inteligente, mas muito inquieto, se sentindo sempre insatisfeito, angustiado. Ele tinha uma briga constante com ele mesmo. Buscava, através de questionamento, né, a razão, né, dessa tristeza e dessa insatisfação. E ele levava uma vida muito desregrada. Até que, no momento da sua vida, ele, fazendo uma reflexão, uma meditação, ele ouviu uma voz, como se fosse uma voz de criança, dizendo: toma e lê, toma e lê. E saiu como procurando alguma coisa. Mas leu o quê? E vendo um livro que deixado por sua mãe, era a Epístola de Paulo. Abrindo então o acaso, a mensagem era: não passeis a vossa vida nos festins e nos prazeres da mesa, mas inspira-te em vosso Senhor Jesus Cristo e evitai satisfazer os desejos desregrados da carne. Então foi nesse momento da conversão, a véspera de ele completar 33 anos. Então era a mensagem, né, da transformação moral. Ele faz até uma metáfora, né, da porta de Damasco, de Saulo, né? Que Saulo, quando ouviu, né, a voz de Jesus, aí que houve a sua transformação, né, a sua reforma. Então ele sentiu a mesma coisa que ele escutou essa voz falando, a qual ele foi buscar então ali no livro, né, que estava a mensagem, a qual o tocou e chamou a sua atenção. Como diz aqui no texto, né, o fez compreender que a felicidade estava em outros lugares e não nos prazeres materiais e passageiros,
Então, foi ensinamentos, né, de regra de vida, a razão, né, que chegava aos sentimentos. Então, isso que chamou a atenção dele, e fazendo então as reflexões, ele então foi fazendo essa reforma íntima, né, que foi necessária, né, para ele. E então, se a gente observar lá no Livro dos Espíritos, né, nos traz, né, qual é o modelo perfeito que foi dado, né, ao homem a ser seguido. Não foi Jesus Cristo? Então, você vê a sabedoria de Paulo. Ele coloca Jesus Cristo como referencial também. Então, ali que Santo Agostinho percebeu, sentiu e o tocou, né? É aí que ele se tornou um homem mais humilde e caridoso. Então vamos continuar então o texto. Continuando o texto, pode-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito, palavras ao mesmo tempo características e proféticas que pronunciou após o desencarne de sua mãe, Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo que a hora é chegada para a divulgação da verdade que ele pressentiu outrora, é o seu propagador ardente e multiplica-se, por assim dizer, para responder a todos os que o chamam. Nesse trechinho, né, nesse parágrafo, ele vem narrar momentos, né, da transformação, né, no seu livro Confissões. Então, nesse momento, ele começa, né, um processo de autoconhecimento, de reforma íntima. Né, ele se torna um homem humilde, caridoso e entrega, né, a sua herança aos pobres. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Aí ele responde, né? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Kardec entendeu, mas Kardec queria saber qual é o meio de conseguir isso. Aí ele faz então esse complemento. Ele fala: fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Interrogava a minha consciência. E no final de cada dia, ele enumerava tudo o que tinha feito naquele dia. Aquilo que desagradava indicava pontos a serem melhorados. Aquilo que agradava estimulava a autoestima. Entrava então no círculo de honestidade e dignidade, onde reforçava as virtudes que já existiam e melhorava o que podia melhorar. Em suma, o que devemos fazer. O tempo está passando, já temos bastante conhecimento teórico e precisamos então agora colocar em prática, trabalhar, né, esses melhores sentimentos dentro de nós, colocar esse homem velho, né, para fora e trabalhar, observando, né, aquilo que fazemos durante o dia, em questão às vezes de falar para uma pessoa, né, como eu estou tratando fulano, ciclano, o que eu fiz que eu podia, será que eu ofendi alguém, magoei, e trabalhando isso como Santo Agostinho dá aqui, né, um bom exemplo, né, dicas para que a gente possamos ir fazer essa reforma, que já está mais do que na hora, né, para que a gente possa então nos melhorar. Nós queremos dar esse passo, né, para a nossa evolução, para esse progresso, buscar essa felicidade, então o momento chegou, né, e com esse bom exemplo, com essa dica, né, que ele está nos passando, que possamos então trabalhar isso e começar a fazer então a nossa reforma íntima, né? E então aqui, ao pronunciar após, né, o desencarne de sua mãe,
Santa Mônica, que ele fala, né? Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Como ele fala aqui, né? Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. Então, que ele confirma da comunicação dos espíritos, né? Da continuidade da vida, do mundo espiritual, e que ela ainda vem para revelar, né, a vida futura. Então, e ele realmente, né, por isso que Erasto fala, né, Santo Agostinho, ele foi um dos maiores divulgadores da doutrina espírita, um exemplo de transformação. Ele não era só uma figura de pensamento filosófico, ele é um dos espíritos que mais se comunicou no processo, se assim pode-se dizer, né, da codificação da doutrina espírita. Santo Agostinho é um espírito que mais se comunicava com os homens. Então, dentro, né, da sua fé, da confiança, dessa realidade que se revelava em toda a sua naturalidade, ele falou com muita convicção, né, da sua mãe vir lhe dar conselhos, né? Então ele já, né, pressentiu, né, dessa futura doutrina, né, que é a doutrina dos espíritos. E podemos também, né, observar, né, que Santo Agostinho, ele participou, né, intensamente do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, da Revista Espírita. Ele ajudou muito Kardec, né, seja respondendo questões, propondo mensagem, seja ditando mensagem. Então ele foi um grande colaborador. Vamos à nota de Kardec. Santo Agostinho vem derrubar aquilo que construiu? Certamente que não. Como muitos outros, vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Sua alma livre entrevê novas claridades, entende o que não entendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de algumas palavras. Na terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas, quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais claramente. Foi assim que deve ter abandonado a crença que tinha a respeito dos espíritos íncubos e súcubos e sobre a maldição que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode, em alguns pontos, pensar de modo diferente de quando estava vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode fazer-se o propagador do espiritismo sem renegar sua fé, pois vê nele a realização das coisas anunciadas. Hoje, ao proclamá-lo, apenas nos conduz a uma interpretação mais acertada e mais lógica dos textos. Assim também acontece com outros espíritos que se encontram em posição semelhante. Então, aqui nessa nota, Kardec está confirmando o que Santo Agostinho edificou em relação ao cristianismo não foi destruído. A base da sua filosofia ficou. Porque ele pôde ver com os olhos do espírito. Então, assim, ele pôde entender a dificuldade que ele tinha do entendimento das coisas. Que as coisas se clarearam para ele. É diferente do, né, o mundo espiritual do que quando ele estava aqui vivo, né? Que não permitia ter muita clareza, né? E hoje, né, a gente pode observar que a gente tem essa facilidade, porque a gente tem um contato hoje com os espíritos, né? E ele nos traz muitas informações, ele vem contar suas experiências, aí a gente aproveita que, baseado, né, nas suas vivências que ele nos traz, né? Então a gente faz o quê? Nós que tenhamos cuidado na nossa conduta,
E vamos então persistir no quê? Em determinação para levarmos adiante, né, aquilo que já conhecemos, que é fora da caridade não há salvação. Então cabe a nós, nesse caminhar, a busca dessa reforma íntima, a confiança, o amor, a determinação no serviço do bem. Então, quando observamos as histórias dos espíritos trabalhadores do bem, né, no seu empenho, né, no exemplo que ele traz para nós como referência, né, que possamos observar a dedicação para servir, para ajudar o outro, sem se preocupar com si mesmo. Então, aí está, né, a grande transformação. Que possamos, então, trabalhar na busca pela melhora, trabalhar, né, pela união, fazendo essa diferença nessa transição planetária. Que sejamos um servidor de Jesus, um instrumento do alto a serviço do amor. Que nós estamos vendo, né, hoje, né, a Terra está passando por toda essa transformação. E você vê essa pandemia, ela vem nos trazer tantas reflexões, porque chegou o momento da nossa mudança, da nossa reforma moral. Precisamos, então, fazer essa reforma íntima, porque todos nós trabalhando nessa nossa reforma, aí o planeta também ele vai fazer a sua transformação de provas e expiações para a regeneração, porque ele é o que é, porque nós somos assim ainda. Então precisamos nos transformar, precisamos nos reformar para que o planeta também se reforme, né? Então que não esqueçamos, né? Conhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e o esforço que realiza para domar as suas más inclinações. E que tenhamos então uma contribuição nessa grande transformação planetária, né? Vamos fazer a nossa reforma íntima, nossa reforma moral, para que possamos realmente galgar esse caminho do progresso, essa evolução espiritual para alcançarmos a felicidade. Então depende dos habitantes da Terra, para que a Terra possa realmente chegar à regeneração, que é a sua reforma. Então está dentro de nós. Então, que trabalhemos nisso. É muito importante para que tudo isso possa começar a fluir, né, positivamente. Então, que esse grande exemplo, né, Santo Agostinho nos mostrou o caminho, nos deu a dica de como fazer tudo isso. Então, que regaçamos as mangas, né, e vamos trabalhar o nosso interior, para que possamos, então, colocar isso para fora e contagiar a todos aqueles ao nosso redor, da importância, né, do carinho, do amor, de servir ao Pai. Era isso que eu tinha que trazer para vocês. Espero que possamos trabalhar bem, né, esse texto, né, que foi muito bom, para excelentes reflexões, né, que possamos tirar daqui. Obrigada e que todos fiquem em paz. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade amiga. Obrigado, Senhor, por esses momentos que nos permite estarmos em um só pensamento. Agradecemos pelas lições que foram trazidas pelo Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Mensagens, orientações e esclarecimentos. Obrigada por tantos ensinamentos. Que essas oportunidades sejam por nós acolhidas em nossos mais íntimos sentimentos. Força, a coragem, o despertar para a mudança de nossas atitudes, ações e pensamentos. Venha nos auxiliar
para esse novo caminhar. Obrigada, Senhor, pois bem sabes de nossas fraquezas, mas também agradecemos a sua misericórdia para conosco. Que sejamos fiel à tua palavra e o teu amor. Obrigada. Que essas emanações envolvam todo o nosso planeta. Que nossos irmãos em dificuldades e sofrimentos sejam envolvidos em suas bênçãos e luz. Obrigado mais uma vez por tudo aqui recebido. Pedimos graças e permissão para encerrarmos a reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem.